O alerta esquecido. 2000 anos atrás, Roma era o centro do mundo. Um império vasto, rico, repleto de conquistas, mas também marcado por excessos, luxúria e decadência moral. No meio desse cenário, um filósofo estoico chamado Lúcio Aneu Sêneca ergueu sua voz contra aquilo que todos ao redor tratavam como normal: a busca desenfreada por prazer. Enquanto a cidade se entregava a banquetes intermináveis, jogos cruéis e orgias sem limites, ele alertava: os prazeres sem medida levam à ruína. Esse aviso não era retórico. Era a análise de um homem que observava como até os mais poderosos imperadores se tornavam escravos de seus desejos. Sêneca sabia que o verdadeiro perigo de um império não vinha apenas de inimigos externos, mas do apodrecimento interno causado pela busca incessante de prazer. E se naquela época ele denunciava os vícios que corroíam a alma de Roma, imagine o que diria hoje, ao ver milhões de homens prisioneiros de algo ainda mais insidioso: a pornografia, disponível em qualquer tela, a qualquer hora, em doses ilimitadas. O que você vai ouvir neste vídeo é mais do que história. É um espelho, porque os problemas que destruíram impérios são os mesmos que hoje destroem homens comuns em silêncio. Se os romanos se perdiam em excessos, nós nos perdemos em cliques. Se eles desperdiçavam a vida em orgias, nós desperdiçamos em horas diante de telas. A essência é a mesma: prazer imediato que promete alívio, mas cobra a liberdade. Aqui, eu quero que você entenda desde o início a rota que vamos percorrer. Primeiro, vamos relembrar quem foi Sêneca, não como um nome perdido nos livros, mas como um homem de carne e osso, conselheiro de imperadores, alguém que conhecia por dentro os jogos de poder e os perigos do desejo. Em seguida, vamos mergulhar em sua visão sobre o prazer, algo que seduz pela doçura, mas mata pelo veneno escondido. Depois, vamos trazer esse conceito para a realidade atual, mostrando como a pornografia é o exemplo perfeito do prazer sem medida que ele condenava. Você vai perceber ao longo do episódio que, para Sêneca, o maior inimigo do homem nunca foi o que vinha de fora, mas o que ele mesmo alimentava por dentro. O desejo sem freio, a luxúria sem disciplina, o impulso transformado em hábito. Isso é o que ele chamava de verdadeira escravidão. E quando olhamos para a nossa geração, dominada por vícios digitais, ansiosa, cansada, sempre à procura de mais estímulos, vemos que suas palavras são mais atuais hoje do que nunca. E não se engane, Sêneca não falava como um moralista distante da realidade. Ele sabia pela própria experiência o peso dos prazeres. Estava cercado de poder, riqueza e tentações. Mas em vez de se perder nelas, escolheu escrever sobre virtude, disciplina e liberdade interior. E é justamente essa escolha que torna suas palavras tão poderosas. Ele não falava apenas com a mente, falava com a vida. Por isso, neste vídeo, vamos usar a sabedoria de Sêneca como uma lente para enxergar o nosso tempo. Vamos entender que a pornografia não é um detalhe moderno, mas o retrato mais claro do que ele alertava. Um prazer que começa pequeno, mas exige sempre mais, que promete liberdade, mas aprisiona, que parece doce, mas destrói. E antes de continuarmos, quero que você faça duas coisas. Primeiro, inscreva-se agora no canal. Essa série diária é como a voz de Sêneca sussurrando no seu ouvido todos os dias, te lembrando de não se perder. Cada episódio é uma ferramenta nova para a sua luta. E segundo, reflita profundamente comigo. Quantas vezes você já se sentiu enganado pelo prazer imediato? Quantas vezes buscou alívio rápido e depois ficou ainda mais vazio, mais fraco, mais arrependido? Talvez você já saiba a resposta. Talvez você já tenha sentido esse vazio tantas vezes que nem consegue contar, mas saiba que você não está sozinho. Milhares de homens ao redor do mundo estão despertando para essa verdade. O prazer sem medida é um veneno. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para ouvir esse alerta esquecido e transformar a sua vida antes que seja tarde. Hoje, vamos caminhar juntos pelas palavras de Sêneca, como se ele estivesse vivo, olhando para você, encarando esta geração
e repetindo: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Cabe a você decidir se vai continuar alimentando o vazio ou se vai começar a trilhar o caminho da virtude. Quem foi Sêneca? Antes de mergulharmos nos ensinamentos, é preciso entender quem foi o homem por trás das palavras. Lúcio Aneu. Sêneca nasceu em Córdoba, na Espanha, mas cresceu em Roma, o coração pulsante do império. Foi educado na filosofia, nas artes e no discurso, e desde cedo se destacou pela inteligência e pela profundidade de pensamento. Mas sua vida não foi uma caminhada tranquila. Sêneca viveu cercado de poder e corrupção. Foi conselheiro de imperadores, tutor de Nero, um dos mais cruéis e instáveis líderes que Roma já teve. E mesmo assim, conseguiu manter sua voz firme diante da corte. Enquanto ao seu redor imperava o luxo, a ostentação e a busca por prazer sem limites, ele escrevia sobre simplicidade, moderação e virtude. Ele sabia que o império poderia cair não apenas pelas mãos de inimigos externos, mas pela decadência interna de seus cidadãos. O mais interessante é que Sêneca não falava como um homem isolado das tentações. Ele conhecia bem os prazeres do poder, do dinheiro, do status. Sua posição no Senado e na corte o colocava diante de banquetes extravagantes, de mulheres oferecidas, de riquezas fáceis. E ainda assim, em meio a tudo isso, escolheu alertar: o prazer sem medida é veneno. Essa não era apenas uma teoria filosófica. Era uma advertência de quem via na prática como o vício em prazeres efêmeros destruía homens que tinham tudo, mas terminavam com nada. E talvez seja exatamente por isso que suas palavras ecoam até hoje. Porque ele não falava de dentro de uma caverna, isolado do mundo. Ele falava de dentro da própria Roma, no centro da tentação, no coração da corrupção, e mesmo assim escolheu ser voz de razão. Isso torna seus conselhos ainda mais poderosos, porque mostram que é possível resistir, mesmo quando todos ao redor se entregam. Quando você lê Sêneca, percebe que ele não via o prazer como algo a ser eliminado totalmente, mas como algo que deveria ser colocado em seu devido lugar. O prazer deveria ser consequência, não objetivo. Deveria ser servo, não senhor. O problema não está em sentir prazer, mas em ser governado por ele. Esse é o ponto central que liga sua filosofia ao nosso tempo. Não é a existência da pornografia que destrói, mas a escravidão que ela impõe quando se torna o centro da vida de um homem. Sêneca via isso com clareza em sua época, e hoje, se pudesse ver como milhões de homens entregam horas, dias e até anos a uma tela que promete prazer infinito, certamente repetiria: vocês estão se matando com algo que pensam ser vida. O prazer como ilusão perigosa. Agora que sabemos quem foi Sêneca, precisamos entender sua visão sobre o prazer. Para ele, o prazer imediato é como um doce envenenado. A doçura engana os sentidos, cria uma sensação de alívio e satisfação momentânea, mas dentro esconde a semente da destruição. O homem que se deixa guiar por ele se torna, sem perceber, dependente daquilo que o enfraquece. Essa metáfora do doce envenenado é perfeita para explicar a lógica do prazer sem medida. Ele se apresenta como um presente, como um direito que você acredita merecer depois de um dia difícil, como um descanso merecido. Mas logo depois de provar, vem o peso, a fadiga, a culpa. O prazer imediato cobra caro, e quase sempre cobra em forma de vitalidade roubada, de clareza mental perdida, de dignidade ferida. Sêneca via isso no cotidiano de Roma. Via homens se entregando a banquetes até vomitar, correndo atrás de mulheres como se fossem escravos dos instintos, gastando fortunas em jogos e luxos que não acrescentavam nada às suas vidas. E o que restava depois? Cansaço, vergonha, vazio. A mesma sensação que você hoje sente depois de uma recaída na pornografia. Durante alguns minutos parece doce, mas logo em seguida o veneno se revela. E aqui está a verdade mais dura. O prazer descontrolado não apenas enfraquece, ele engana. Ele faz você acreditar que está se satisfazendo, quando na verdade está se esvaziando. Ele promete vida,
mas entrega morte em pequenas doses. É como beber água do mar. Quanto mais você consome, mais sede sente. O prazer que não conhece medida nunca sacia, apenas aumenta a fome. Sêneca escrevia: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Essa frase, simples, resume todo o dilema do homem moderno diante da pornografia. Porque não importa quantos vídeos você assista, quantas horas passe, quantas cenas novas procure, nunca será suficiente. O prazer sem disciplina é uma prisão sem chaves, porque quanto mais você se entrega, mais escravo se torna. Esse é o alerta que Sêneca nos deixa. O prazer descontrolado é sempre uma ilusão. Ele chega como amigo, mas é inimigo. Ele parece alívio, mas é prisão. Ele se apresenta como doce, mas é veneno. E o único caminho para escapar desse ciclo é enxergar além do sabor imediato e perceber o preço que está sendo pago. Pornografia como prazer sem medida. Se em Roma antiga, os banquetes, os espetáculos e as orgias representavam o excesso, hoje o retrato perfeito do prazer sem medida é a pornografia. Sêneca nunca viu uma tela, mas se visse o que se tornou a indústria do desejo, não hesitaria em apontar. É aqui que a humanidade está se destruindo. A pornografia é o prazer descontrolado na sua forma mais pura. Ela não tem fim. Sempre há mais um clique, mais um vídeo, mais uma cena. É uma fonte infinita que nunca sacia, apenas exige mais. E quanto mais você consome, mais vazio fica. O corpo cansa, a mente embota, o espírito se apaga. O que parecia liberdade se revela como a mais cruel das prisões. Uma prisão em que você mesmo coloca as correntes e ainda sorri enquanto as aperta. Para Sêneca, esse seria o exemplo máximo do prazer sem medida. Ele dizia que um homem que não controla seus desejos se torna escravo, ainda que viva em um palácio. Hoje, milhões de homens vivem essa escravidão moderna. Quartos fechados, telas acesas, horas perdidas em ilusões digitais. São homens que poderiam estar construindo, criando, vivendo, mas estão presos num ciclo de estímulo e vazio, de excitação e culpa, de prazer e decadência. E é importante entender: a pornografia não rouba apenas energia física. Ela corrói identidade. Ela faz o homem acreditar que não tem valor fora daquilo que consome. Ela sequestra sua visão de relacionamentos, distorce sua ideia de intimidade, enfraquece sua disciplina. É a tradução perfeita da frase de Sêneca: o prazer sem medida leva à ruína. Porque essa ruína não chega de repente, mas se instala aos poucos, corroendo silenciosamente até que resta apenas um homem cansado, inseguro e vazio. Sêneca veria a pornografia como um veneno disfarçado de mel. Algo que parece inofensivo, até culturalmente aceito, mas que por dentro destrói a estrutura do homem. Ele diria que não há diferença entre um escravo acorrentado no mercado de Roma e um homem acorrentado a seus impulsos diante de uma tela. Ambos perderam a liberdade. Ambos entregaram sua dignidade ao desejo. Ambos acreditam estar vivendo, mas na verdade apenas sobrevivem. A pornografia é a Roma decadente da nossa era. E Sêneca, se estivesse aqui, não hesitaria em gritar: vocês estão se matando de dentro para fora e chamando isso de prazer. A escravidão do desejo. Sêneca repetia incansavelmente que um homem que não domina seus desejos não é livre. E olhando para a realidade atual, suas palavras soam como sentença. Porque nunca houve uma geração tão livre em aparência, mas tão escrava em essência. O desejo sem freio é uma prisão invisível. Ele começa pequeno, um hábito, uma curiosidade, um alívio rápido depois de um dia difícil. Mas quando você percebe, já não escolhe mais, é escolhido. Já não controla, é controlado. A pornografia é o exemplo mais claro disso. O homem acredita que está no comando. Afinal, ele decide quando assistir, o que assistir, quanto tempo assistir. Mas, na verdade, cada escolha já foi programada pelo desejo que o domina. Ele não age por vontade própria, mas por compulsão. E qual o resultado dessa escravidão?
Identidade fragmentada, disciplina destruída, energia desperdiçada. O homem que deveria ser guerreiro de sua própria vida se torna servo de impulsos. Vive correndo atrás de prazer, mas nunca encontra paz. Vive se alimentando de estímulos, mas nunca se sente saciado. É como carregar correntes invisíveis, mas pesadas o suficiente para impedir qualquer progresso. Sêneca alertava que esse tipo de escravidão é pior do que qualquer cadeia física, porque quem é preso por grades sabe que está preso e pode desejar a liberdade. Mas quem é escravo do desejo acredita estar livre quando na verdade está dominado. É uma prisão disfarçada de escolha. É o tipo mais cruel de servidão, aquela em que o prisioneiro sorri enquanto carrega correntes. E aqui está o ponto central. Enquanto você for governado pela luxúria, você não é dono de si mesmo. Pode ter dinheiro, pode ter status, pode até ter reconhecimento social, mas por dentro é um servo. E um servo não constrói sua vida, apenas cumpre ordens. No caso, ordens impostas por seus instintos mais baixos. Sêneca veria o homem moderno preso à pornografia e diria: vocês trocaram sua liberdade por grilhões de vidro, porque as correntes não são de ferro, mas de pixels, e ainda assim prendem com a mesma força. E até que você decida romper, continuará vivendo como escravo, incapaz de alcançar sua verdadeira grandeza. Consequências emocionais e físicas. Sêneca observava em Roma os efeitos do prazer descontrolado. Homens que viviam para banquetes e festas, mas terminavam doentes, apáticos, vazios. Ele via que cada excesso trazia um preço, e esse preço nunca era barato. 2000 anos depois, a ciência confirma o que ele já intuía. O prazer sem medida não apenas enfraquece o espírito, mas destrói corpo e mente. A pornografia, como símbolo moderno desse excesso, gera uma cadeia de consequências que muitos fingem não ver. A primeira é emocional. Ansiedade. Homens que consomem pornografia com frequência desenvolvem inquietação, incapacidade de relaxar, dificuldade de focar em tarefas simples. Porque o cérebro, bombardeado por picos artificiais de dopamina, perde a sensibilidade para prazeres normais. Tudo parece sem graça, tudo parece tedioso, tudo parece menor do que o estímulo da tela. Depois vem o cansaço. Não é apenas o corpo que se sente exausto depois de horas diante de uma tela. É a alma que se desgasta. O homem acorda sem vontade, passa o dia arrastado, como se tivesse perdido algo essencial. Porque de fato, perdeu vitalidade. O excesso de prazer rouba a energia de onde ela deveria estar. No trabalho, no estudo, nos relacionamentos. E esse roubo constante se acumula, até que o homem vive como uma sombra de si mesmo. Há também a perda de foco. Um cérebro condicionado a buscar estímulos rápidos não suporta a disciplina necessária para tarefas longas. É por isso que tantos homens relatam dificuldade para ler, estudar, criar. O prazer imediato destrói a capacidade de concentração. O mesmo Sêneca, que falava da importância da mente clara, diria hoje: como podem pensar se vivem escravos do excesso? E por fim, há a decadência física. A pornografia consumida em excesso afeta sono, energia sexual, até o sistema nervoso. Homens relatam perda de vitalidade, dificuldade em se relacionar de forma real, queda na autoestima. O prazer sem disciplina não fortalece o corpo, o adoece. Sêneca via isso de outra forma em sua época, mas o diagnóstico é o mesmo. Cada prazer descontrolado cobra caro. Cada excesso rouba um pedaço de vida. O resultado é sempre o mesmo: decadência. E se Roma ruiu em parte pela entrega ao prazer, quantos homens hoje não estão ruindo pelo mesmo motivo, apenas em escala individual? A falsa sensação de liberdade. Um dos maiores enganos do prazer é fazer o homem acreditar que é livre quando, na verdade, está preso. Sêneca dizia que ninguém é verdadeiramente livre se é escravo de seus desejos, e a pornografia é a expressão moderna mais cruel dessa ilusão. Pergunte a qualquer homem que consome pornografia: por que você assiste? A maioria responderá: porque eu quero, porque eu posso, porque é minha escolha.
Mas será mesmo? Se fosse escolha, bastaria decidir parar. E, no entanto, quando tentam parar, descobrem que não conseguem. Isso não é liberdade. Isso é prisão. A falsa sensação de liberdade é o veneno mais perigoso porque cega a vítima. O homem acredita que está no controle, quando, na verdade, é manipulado por impulsos programados. Ele se convence de que está aproveitando a vida, quando, na verdade, está entregando sua vida a um ciclo que o consome. Essa é a prisão que Sêneca mais temia. A prisão invisível, onde o prisioneiro acredita ser senhor, mas é servo. E essa ilusão é reforçada pela sociedade. O mundo moderno normaliza o consumo de pornografia, apresenta-o como algo natural, até saudável. Mas o resultado prático é o oposto. Gera homens fracos, inseguros, incapazes de construir relacionamentos reais, sem energia para perseguir seus sonhos. Chamar isso de liberdade é zombar da própria palavra. Sêneca diria: vocês se orgulham daquilo que deveria causar vergonha. E teria razão, porque não há liberdade em ser conduzido por desejos, não há dignidade em ser controlado por impulsos, não há força em depender de prazeres que te esvaziam. Essa falsa liberdade é como um espetáculo de circo. Luzes, aplausos, cores, mas por trás da cortina há apenas correntes. O homem que acredita estar livre porque pode clicar a qualquer momento não percebe que, na verdade, perdeu a capacidade de escolher de verdade. Ele não escolhe quando parar, não escolhe o que assistir, não escolhe como viver. É escolhido pelo vício, programado pelo prazer, dominado pelo excesso. E até que ele encare essa verdade, continuará acreditando que está no comando, quando na realidade não passa de escravo. A virtude como caminho verdadeiro. Para Sêneca, a vida não deveria ser guiada pelo prazer, mas pela virtude. Essa era a base do estoicismo. Não fugir das dificuldades nem buscar gratificação a todo custo, mas escolher o caminho da disciplina, da clareza e do propósito. Ele repetia: o prazer é traiçoeiro, mas a virtude é confiável. O prazer é passageiro, mas a virtude é eterna. A pornografia é o oposto disso. É prazer barato, imediato, que nunca constrói nada. Cada recaída é um instante de satisfação que deixa apenas cansaço. A virtude, ao contrário, se mostra nos pequenos atos de resistência. Quando você diz não ao desejo, está dizendo sim à liberdade. Quando resiste ao impulso, prova a si mesmo que é capaz de governar a própria vida. Essa é a essência da virtude, domínio de si. Para os estoicos, ser virtuoso era ser livre. Porque quem governa a si mesmo não pode ser dominado por nada externo. O homem que controla seus desejos é invencível, mesmo que perca batalhas externas. O homem que é dominado por prazeres, porém, já está derrotado, mesmo que tenha todo o poder do mundo. E aqui está o ponto. Resistir à pornografia não é apenas um ato moral, é um ato de sobrevivência. É dizer: eu não vou entregar minha energia a algo que me enfraquece. É afirmar: eu não vou me deixar ser conduzido por instintos que me rebaixam. É escolher viver de acordo com a razão, e não como escravo da luxúria. A virtude é o verdadeiro caminho, porque dá sentido à energia recuperada. O prazer sem medida rouba a energia e deixa vazio. A virtude canaliza a energia e constrói propósito. E esse propósito, segundo Sêneca, é o que torna a vida digna de ser vivida. Resistir não é fácil. Mas Sêneca lembraria: nada que vale a pena é fácil. A disciplina dói no início, mas dá frutos que permanecem. O prazer é doce no início, mas deixa veneno que corrói lentamente. O que você escolhe para a sua vida? A doçura passageira do prazer ou a força duradoura da virtude? O perigo de buscar sempre mais. Um dos alertas mais fortes de Sêneca era contra o desejo insaciável. Ele dizia: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Essa frase, curta e direta, resume o ciclo da pornografia e de todo o prazer descontrolado. Quanto mais você busca, mais vazio fica. A pornografia é o exemplo perfeito disso. Ela nunca satisfaz. Um vídeo leva a outro, uma cena leva a outra,
Uma hora leva a muitas. E no fim, não importa quanto tempo você gaste, sempre há a sensação de que precisa de mais. Esse é o círculo vicioso. Quanto mais consome, mais insatisfeito se torna. Quanto mais tenta preencher, mais vazio fica. Esse desejo de sempre mais é a raiz da decadência, porque o homem deixa de viver no presente e passa a viver como caçador de ilusões. Ele não aprecia o que tem, não valoriza o real, não encontra paz no simples. Sempre precisa de estímulo novo, sempre precisa de sensação mais forte. Sempre precisa de algo que nunca chega. É como um viajante que caminha no deserto em busca de um oásis que não existe. Sêneca denunciava exatamente isso em Roma. Via homens que possuíam riquezas incontáveis, mas nunca estavam satisfeitos. Via líderes que tinham poder absoluto, mas viviam ansiosos por mais. O mesmo acontece hoje. Homens que poderiam construir uma vida sólida, mas desperdiçam horas em telas, sempre em busca de prazer novo. E quanto mais buscam, mais frágeis se tornam. O perigo desse ciclo não está apenas na insatisfação. Está na transformação da mente. O cérebro condicionado ao sempre mais perde a capacidade de se contentar com pouco. O que deveria ser prazer vira vício. O que deveria ser escolha vira compulsão. O homem deixa de ser humano para se tornar escravo de um apetite que nunca pode ser saciado. Esse é o abismo que Sêneca nos alerta a evitar. Porque quem vive para buscar sempre mais, nunca encontra nada. Quem se entrega ao desejo insaciável não apenas perde tempo, mas perde a si mesmo. Um dos maiores enganos do prazer imediato é a sensação de que ele resolve algo. Você acredita que está encontrando alívio, mas depois resta apenas silêncio e vazio. Essa lógica sempre se repete. A promessa é intensa, mas o resultado é frágil. E é aqui que a filosofia de Sêneca se torna um espelho para cada um de nós. Ele observava como os homens de sua época se entregavam a excessos esperando encontrar vida, mas tudo o que colhiam era fadiga e arrependimento. O mesmo acontece com a pornografia hoje. Ela promete prazer, mas entrega cansaço. Promete liberdade, mas entrega prisão. Promete energia, mas rouba vitalidade. Se você já caiu nesse ciclo, sabe do que estou falando. Nos primeiros minutos, parece doce, mas logo depois vem o peso. Você se sente drenado, com a mente confusa, com o coração pesado. É como se tivesse sido enganado mais uma vez. E essa sensação de engano se repete tantas vezes que, em algum momento, você começa a se perguntar: por que continuo fazendo isso? Sêneca diria que é porque você ainda não aprendeu a ver o prazer imediato como inimigo. Enquanto você enxergá-lo como amigo, continuará caindo na armadilha. Enquanto acreditar que a satisfação rápida pode curar sua dor, continuará preso. A mudança começa quando você reconhece o inimigo pelo que ele é, um veneno doce que sempre cobra caro. E agora eu quero que você reflita profundamente. Você já percebeu como o prazer imediato sempre deixa vazio depois? Quantas vezes buscou alívio e terminou mais fraco, mais cansado, mais arrependido? Essa é a pergunta que eu quero que você responda nos comentários. Não apenas para mim, mas para si mesmo. Escrever é assumir diante do mundo aquilo que já sabe por dentro. É transformar uma reflexão silenciosa em um compromisso público. Responda com sinceridade, porque cada palavra sua pode ser a prova que outro homem precisa para perceber que não está sozinho. Sua experiência pode ser a faísca que acende a disciplina de alguém que está à beira de desistir. Então escreva: o prazer imediato te deixou vazio? Se sim, diga. Essa é a sua oportunidade de quebrar o silêncio e transformar sua queda em força para outro guerreiro. Ressignificando o prazer. Sêneca não pregava a eliminação completa dos prazeres. Ele não dizia que a vida deveria ser um deserto seco, sem alegria ou satisfação. Pelo contrário, ele reconhecia que o prazer tem lugar, mas apenas como consequência, nunca como objetivo. O problema não é sentir prazer, mas ser governado por ele. É aqui que entra a necessidade de ressignificar o prazer. No lugar de deixá-lo como senhor, você o coloca como servo.
No lugar de buscá-lo como meta, você o recebe como resultado natural de uma vida vivida com disciplina. Isso significa que prazeres simples, uma boa refeição, uma conversa sincera, um treino bem feito, um momento de silêncio, podem ser apreciados sem escravidão. A pornografia, no entanto, distorce essa lógica. Ela transforma prazer em obsessão, desejo em compulsão. E isso destrói a capacidade de aproveitar os prazeres reais da vida. Um homem preso ao vício digital não encontra alegria em pequenas coisas, não sente satisfação no que é simples, vive anestesiado, sempre em busca de estímulo mais forte. Ressignificar o prazer é recuperar o senso de proporção, é lembrar que prazer não é inimigo, mas também não é rei. Que a verdadeira alegria nasce quando você vive em equilíbrio, quando não se deixa arrastar por cada impulso. Quando o prazer é colocado em seu devido lugar, ele deixa de ser veneno e volta a ser doçura saudável. Sêneca diria: não é o prazer que precisa ser destruído, mas a sua tirania. O que você precisa quebrar não é a capacidade de sentir, mas a dependência de sentir a todo instante. Quando o prazer volta a ser consequência e não meta, você redescobre a liberdade. Esse é o ponto central. Não viva para o prazer, mas permita que o prazer viva para você. Sirva-se dele quando vier naturalmente, mas nunca o busque como se fosse sua razão de existir. Essa é a verdadeira disciplina estoica. Sêneca e o presente. Se existe uma frase de Sêneca que parece escrita para os dias de hoje, é esta: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Ele não tinha computador, não tinha internet, nunca ouviu falar de pornografia, mas entendeu há 2000 anos a lógica que destrói a nossa geração. A essência do vício moderno é exatamente essa: nunca é suficiente. Você assiste um vídeo e logo quer outro. Você busca um tipo de estímulo e em pouco tempo já não basta. Precisa de algo mais explícito, mais intenso, mais diferente. É uma escada sem fim, que nunca leva ao topo. É como beber água do mar. Quanto mais bebe, mais sede sente. Sêneca via a mesma dinâmica em Roma. Ele observava homens que possuíam tudo o que o dinheiro podia comprar: ouro, terras, escravos, banquetes, mulheres, e mesmo assim estavam sempre insatisfeitos. Buscavam sempre mais, sem perceber que esse mais os afastava da paz. Ele denunciava: vocês não vivem, vocês apenas existem correndo atrás de prazeres que se desfazem como fumaça. E hoje, se olharmos para nós mesmos, a imagem é idêntica. Milhões de homens passam horas todos os dias diante de telas, consumindo cenas que prometem prazer. Mas quanto mais consomem, mais vazios ficam. Quanto mais buscam, mais fracos se tornam. A mente se acostuma a estímulos rápidos e intensos e o mundo real perde a graça. Conversas parecem chatas, relacionamentos parecem trabalhosos, a vida cotidiana parece sem sabor, porque o cérebro foi treinado a buscar fogo de artifício e já não reconhece a beleza da chama simples de uma vela. Esse é o ponto central de Sêneca. Quando o suficiente nunca é suficiente, a vida se torna prisão. O homem moderno que consome pornografia sem limite é igual ao patrício romano que se afundava em orgias e banquetes. Ambos acreditavam estar vivendo o máximo da vida, quando na verdade estavam apenas se destruindo aos poucos. E o que torna essa verdade ainda mais cruel é que, no fundo, todo homem sabe disso. Ele sabe que não está satisfeito. Ele sabe que aquele prazer não é real. Ele sabe que está se enganando, mas escolhe continuar, porque tem medo de enfrentar o vazio que o espera quando o estímulo desaparece. É como um doente que continua bebendo veneno porque não suporta o silêncio da abstinência. Se Sêneca estivesse vivo hoje, olharia para essa geração e diria: vocês não são diferentes dos romanos que critiquei. Apenas trocaram taças de vinho e festas por pixels. A essência é a mesma. Prazer sem medida, vazio sem fim. E completaria: aquele que é escravo de seus desejos, mesmo sentado em um trono, é menos livre que o mais pobre dos homens que governa a si mesmo. Por isso, este bloco é mais que reflexão. É um espelho. Cada vez que você procura pornografia,
está provando a verdade de Sêneca. Está demonstrando que nada é suficiente para você. E enquanto esse for o seu caminho, nunca haverá paz. Chamado à virtude, Sêneca nunca se cansava de repetir: o caminho do homem livre não é o prazer, mas a virtude. E aqui é preciso entender que virtude, para os estoicos, não era uma palavra vaga ou religiosa. Virtude era força prática, era disciplina, era coragem, era o poder de governar a si mesmo. Para nós, aplicando isso ao vício moderno, a mensagem é clara. Se a pornografia é o veneno, a virtude é o antídoto. Cada ato de disciplina é uma gota de cura contra o excesso. Cada não dito ao desejo é um tijolo colocado no muro da liberdade. Cada dia resistido é uma vitória que ninguém pode roubar. Sêneca não negava que o prazer tem seu lugar. Ele sabia que prazeres simples, boa comida, companhia de amigos, momentos de silêncio, são parte da vida. Mas para ele, a diferença é que o prazer deve ser consequência, nunca objetivo. O homem que vive buscando prazer se perde. O homem que vive buscando virtude encontra paz. E o prazer vem como fruto natural dessa vida bem vivida. E é aqui que precisamos refletir. Quantas vezes você trocou a chance de construir algo real por minutos de ilusão? Quantas vezes desperdiçou energia que poderia ter sido usada para treinar, estudar, amar, servir, criar, apenas para satisfazer um impulso? A pornografia rouba não só tempo, mas destino. Ela sequestra sua energia criadora e a transforma em cinzas. A virtude devolve essa energia ao lugar certo. Virtude é acordar e cumprir a palavra que deu a si mesmo. Virtude é olhar para a tentação e resistir. Virtude é transformar energia acumulada em progresso real. E essa virtude, quando praticada, se torna prazer mais profundo que qualquer estímulo. O prazer da liberdade. Sêneca diria: o homem que vive pela virtude nunca é escravo. O que vive pelo prazer sempre será. Essa é a escolha diante de você hoje. Permanecer escravo de pixels ou se tornar senhor de si mesmo. Viver correndo atrás de estímulos ou viver construindo algo maior. Buscar prazer imediato ou colher a paz duradoura da disciplina. E lembre-se, o verdadeiro prazer não é aquele que queima rápido, mas aquele que permanece. O verdadeiro prazer não é excesso, mas equilíbrio. Não é compulsão, mas liberdade. Essa é a alegria que nasce quando você se liberta. Essa é a felicidade que floresce quando você escolhe a virtude. Por isso, receba este chamado com seriedade. Busque a virtude. Coloque o prazer no lugar certo. Faça da disciplina sua arma, da coragem sua companhia, da liberdade sua meta. Porque no fim, a pergunta não será quanto prazer você teve, mas quanto de si mesmo você realmente governou. O prazer sempre se apresenta como amigo. Ele bate à sua porta com rosto sorridente, voz suave e promessa de alívio. Ele se veste de mel, de vinho doce, de música sedutora. Mas por trás desse disfarce, carrega uma lâmina escondida. Porque todo prazer sem medida é traiçoeiro. Ele promete vida, mas entrega a morte em pequenas doses. Ele promete liberdade, mas coloca grilhões invisíveis. Ele promete energia, mas drena até a última gota de vitalidade. Sêneca, há 2000 anos, chamava isso de veneno. Um veneno doce, capaz de enganar até os homens mais fortes. E se na Roma antiga esse veneno se manifestava em banquetes intermináveis, orgias e luxos sem limites, hoje ele está concentrado em algo ainda mais insidioso: a pornografia. Um veneno digital acessível a qualquer hora, ilimitado, capaz de corroer gerações inteiras em silêncio. O que a maioria dos homens não percebe é que esse veneno não mata rápido, ele mata devagar. Ele se infiltra na alma como uma gota diária de toxina. No começo parece nada. Depois de uma semana já corrói os pensamentos. Depois de alguns meses, drena a energia. Depois de anos, destrói identidade. E o pior, muitos só percebem quando já perderam a juventude, os relacionamentos, a confiança, os sonhos. Esse veneno age em várias frentes. No corpo gera cansaço, apatia, disfunções. Na mente, cria ansiedade, confusão,
incapacidade de focar. No espírito, traz vergonha, culpa, sensação de estar sempre em dívida consigo mesmo. É como se cada dose de prazer imediato deixasse uma cicatriz invisível, até que o homem não se reconhece mais. E o que faz o veneno tão perigoso é que ele se apresenta como liberdade. Você pode ver o que quiser, quando quiser. Essa é a mentira. O homem acredita estar no controle, mas quando tenta parar, descobre que não consegue. Ele pensa que é livre, mas é prisioneiro. Ele pensa que escolhe, mas é escolhido. Essa é a escravidão que Sêneca mais temia, aquela em que o prisioneiro sorri enquanto carrega correntes. E agora eu quero falar direto com você. Quantas vezes você já sentiu esse veneno correndo nas veias? Quantas vezes buscou prazer e minutos depois sentiu-se drenado, fraco, envergonhado? Quantas vezes prometeu a si mesmo que seria a última vez e caiu de novo? Quantas oportunidades você perdeu porque estava preso nessa corrente invisível? Quantos dias de energia, quantas noites de sono, quantas chances reais de viver você entregou a esse veneno? Esse é o momento da verdade. Você precisa decidir se continuará bebendo dessa taça envenenada ou se vai derrubá-la no chão e romper o ciclo. Porque o prazer sem medida nunca será amigo. Ele é inimigo disfarçado. E enquanto você acreditar na mentira dele, continuará vivendo como escravo. Mas existe um antídoto, e esse antídoto é a disciplina, é a virtude, é a capacidade de dizer não ao impulso e sim à sua liberdade. É a força de olhar para dentro de si e afirmar: eu não vou me trair mais. Cada ato de resistência é uma gota de cura. Cada dia vencido é uma dose de remédio. Cada semana de disciplina é uma transfusão de vida nova. Sêneca dizia que a virtude é o único bem verdadeiro. Porque o prazer passa, o dinheiro passa, o poder passa, mas a virtude permanece. A virtude não depende de nada externo, é sua. Ninguém pode tirá-la de você. Quando você escolhe a disciplina em vez do prazer barato, está escolhendo ser dono de si mesmo. E esse domínio é o maior poder que um homem pode alcançar. Imagine a diferença. De um lado, o homem envenenado pelo prazer, cansado, apático, curvado. Do outro, o homem que escolheu a virtude, olhar firme, postura ereta, energia transbordando. Um escravo e um senhor. Ambos com o mesmo corpo, ambos vivendo no mesmo tempo, mas com destinos opostos. A escolha é feita todos os dias e a decisão é sua. E aqui eu quero te deixar perguntas que não são retóricas, mas convites à reflexão. Até quando você vai beber desse veneno? Até quando vai trocar sua liberdade por correntes invisíveis? Até quando vai viver metade de uma vida, quando poderia viver em plenitude? Você nasceu para muito mais do que minutos de prazer digital. Você nasceu para construir, para marcar, para liderar, para viver com dignidade. Não desperdice isso em veneno barato. Por isso eu te peço agora 2 ações simples, mas poderosas. Primeiro, inscreva-se neste canal, porque esta série é a voz que vai te lembrar todos os dias de proteger a sua liberdade. Cada episódio é um antídoto contra o veneno. Segundo, comente aqui embaixo a palavra virtude. Escreva em letras maiúsculas como um grito de guerra, como uma declaração pública de que você não aceita mais ser escravo do prazer. E lembre-se, o veneno do prazer é doce, mas mata. A disciplina pode ser amarga no início, mas salva. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para se libertar. E esse foi o vídeo que preparei para você. Mas a luta não termina aqui. O próximo episódio já está aparecendo na sua tela agora. Clique e venha comigo. Porque cada passo que você dá na direção da virtude é mais uma gota de antídoto contra o veneno que ameaça a sua vida.